Eu sou professora Gisele Leite e vou falar dos novos desafios que envolvem, o aspecto pedagógico e administrativos e técnicos em face da pandemia, especialmente em razão do EAD. Bom, a gente sabe que a gente tem que reorganizar, redesenhar todas as atividades educativas em face da suspensão das aulas presenciais. E a gente tem uma necessidade premente de reorganizar pedagogicamente a escola para atender as demandas, novos desafios. E aí entra o EAD, o ensino à distância, que transforma o professor num tutor e onde eu preciso requerer do aprendente maior autonomia e maior interesse. Então é importante a gente refletir sobre os atuais contornos educacionais, as evidências e experiências que vão sendo desenvolvidas, seja na escola pública, seja na escola privada. E veja bem, essa declaração de pandemia pela OMS, que ocorreu em março de 2020, e com a entrada do coronavírus, deu-se o anúncio da suspensão de atividades educacionais em todo o país, e aí a gente tem uma ênfase maior para o ensino à distância ou o ensino remoto, se bem que, guardadas as devidas proporções, há uma grande diferença de aula online e ensino à distância. E aí eu preciso que eu tenha alunos que tenham dispositivos móveis, sejam notebooks, sejam celulares, chamado de telefones inteligentes ou smartphones, mas há outros meios diferentes que podem prover, tipo TV, rádio, podendo ocorrer de forma síncrona ao mesmo tempo ou assíncrona em horários diferentes. Claro que eu tenho que levar em consideração as diferentes práticas sociais, a interação, a comunicação mediadas por recursos digitais cada vez mais difundidos e também contar com uma internet boa, estável, o que não é verdade em termos de Brasil. Bom, especificamente no campo educacional, esse fenômeno ocorre com relação às políticas emergenciais que a gente precisou adotar, inclusive providenciando acesso a plataformas digitais, onde você pode botar uma apostila, onde você pode botar um exercício, você pode fazer uma aula de correção, enfim. Nas últimas décadas, embora o acesso e permanência tenha se ampliado, a qualidade da oferta educacional tem sido prejudicada pelo escasso investimento em recursos humanos, em recursos materiais, bem como a falta de formação do profissional, que, aliás, eu enfatizo, a formação do profissional de educação tem que ser contínua, constante, reciclada. Então, a falta de financiamento até público adequado e a não incorporação de tecnologias digitais tornou as práticas escolares, em face à pandemia, bem mais difíceis, bem mais inacessível. Apesar de ser a única opção plausível, tendo em vista as incertezas de quanto durará a medida de isolamento social, a implementação do ensino remoto é uma via de mão dupla, porque, por um lado, eu permito o afastamento físico, mas não completo, com a manutenção do contato social através do meio virtual. E, por outro lado, tenho, de maneira subjacente, um aumento das desigualdades educacionais que já eram antes expressivas dentro da educação brasileira. E nesse dilema, a gente tem um contraponto, Cabe aos profissionais buscar formas de se reinventar para manter o seu exercício de docente, E aí tem situações em que o planejamento educacional tem que ser feito de forma criativa, Pensar fora dos padrões pré-formatados, verificar soluções viáveis para atender essas novas necessidades. Enfim, exige muito mais atenção, exige sim uma educação de qualidade e, com raras exceções, que não admite improvisação. Os dados presentes em termos de estatísticas no processo de recomposição escolar
a gente vê que a crise causada pela Covid-19 impactou sensivelmente a quantidade de aprendizagem e a qualidade de aprendizagem. E as ferramentas que a gente tem que usar, desde ferramenta de gestão até ferramenta de planejamento educacional, são variadas, né? E eu posso afirmar que não basta a aula online. Deve ter uma comunicação via WhatsApp, uma comunicação tipo Skype, e a gente tem várias plataformas que são generosas, porque se oferecem gratuitamente, como Google Meet e mesmo Zoom, apesar da limitação do tempo. Então, veja, é imprescindível, mesmo os profissionais técnicos educacionais têm que reavaliar seus procedimentos, suas rotinas, para desburocratizar e facilitar ao máximo, né? De maneira que você consiga manter o contato não só com o aprendente, mas com o responsável dos aprendentes, ter feedback. Pode acontecer uma reunião entre pais e professores pela via internet, pela via online, nada impede. Eu sei que é uma interação nova para os hábitos culturais que a gente tem, mas é possível. Bom, além disso, eu gostaria de falar uma coisa muito interessante, né? No contexto da educação brasileira, é muito atenciosa o foco da gestão na educação, porque a gente está diante de vislumbrar um conceito novo, e a gente tem que superar um enfoque limitado, né? Uma mobilização restrita. A gente tem que trazer uma mobilização dinâmica, coletiva, e focar as energias na competência, nas condições básicas e fundamentais, e, enfim, galgar a melhoria de ensino. Aliás, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394 de 96, dá esse rumo, porém não esclarece exatamente como nós podemos concretizar tais princípios, né? O projeto pedagógico, por exemplo, na gestão democrática, coloca que é necessário uma gestão voltada para atender o aprendente, para equipar o aprendente. Eu ouso dizer que não basta apenas eu ter contato com o aprendente. Eu tenho que trazer uma sensibilização dos pais e responsáveis pelos alunos e alunas, para que eles também tenham uma participação mais efetiva e mais eficaz no sentido do resultado final, que é o aprendizado. Veja, eu preciso compreender que essas reformas vão ocorrendo nas escolas, na sociedade, e se adaptar às mudanças que se fazem necessárias para sobreviver, e superando as dificuldades de cunho histórico, de cunho social. E esse processo passa necessariamente como o homem, em dado contexto, analisa a sua realidade, seu mundo, percebendo-se como um ser humano que faz o seu tempo, que ocupa o seu espaço, transformador subjetivo da realidade, e que racionalmente analisa e modifica, né? A gente tem que compreender essa coisa. É bem importante a gente não ter a ideia tacanha que estamos prontos e que é um sistema acabado. A prática educativa não se resume aos educadores, mas num processo social amplo, envolvendo todos os agentes na busca de uma educação com qualidade. Na escola, os agentes são todos da comunidade escolar: pais, alunos, professores, funcionários, gestores. E essa instituição, além de se comprometer com o conhecimento humano teórico, busca a formação integral, inclusive incutindo valores, atitudes, sentimentos, emoções. Logo, mais uma vez, é real a importância da participação das famílias, que precisam estar cientes desse trabalho desenvolvido pela escola. Afinal, a sociedade contemporânea, a escola precisa investir em práticas de gestão participativa, em técnicas motivacionais, em reestruturação da instituição, dos conteúdos em sala de aula, e buscar a concretização da educação de forma plena, como a função da escola sobressai, né? Formando alunos cidadãos da nossa pátria, nosso país, né, da nossa comunidade. É importante, inclusive, a gente repensar o papel da escola na sociedade. A educação, ela é algo complexo e exige reforços redobrados: maior organização do trabalho educacional, a participação da comunidade na realização de empreendimentos, né, a questão do conteúdo.
E a gente pode popularizar um conteúdo com disponibilização de exemplos práticos, teóricos. Então, a escola precisa ser interessante ao aluno, precisa cativar o aluno, precisa ser um referencial e ter colaboradores capacitados e conscientes da transformação de cidadania. Devem repensar suas práticas, reformular planejamento, visando facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Então é importante a gente verificar que a gente não pode ter uma escola estacionária. A ideia da escola tradicional é muito perigosa. Para democratizar a gestão educacional, é necessário que a sociedade exerça seu direito à informação, o seu direito à participação, sendo estes que deveriam participar dos principais objetivos de qualquer governo e comprometer-se, inclusive, com a solidificação da democracia. Aliás, a democracia requer uma sociedade verdadeira, participativa, que faça avaliação das políticas educacionais, que fiscalize, que incentive, Porque geralmente nas escolas o conhecimento de legislação e nas universidades, até no curso normal, é chamado de estrutura e funcionamento de ensino, que fica em cargo do corpo diretivo, direção, supervisão, coordenação, mas que tem a participação de todos os professores, todos os partícipes do processo educacional. Com relação à forma de capacitação de EAD, primeiro eu acredito que nós deveríamos ter a possibilidade de ter uma plataforma digital, de ter dinâmica de conteúdo disponível e não meramente uma coisa impressa, engessada, dura, E outra coisa, é fundamental que as avaliações transponham apenas a barreira do escrever, dissertar, acertar ou errar a questão múltipla escolha. Não, as avaliações podem ser feitas de forma orais, em forma de pesquisa. Um método muito sagaz para avaliar é fazer o aluno pesquisar e fazer ele expor, que seja uma exposição breve, de 15 minutos, de 20 minutos, enfim. Então, há métodos avaliatórios seguros, não é de todo ruim. Essa reinvenção e esse desvendamento de velhos dilemas, é que a gente vai potencializar a qualidade da educação. Você pode ter o monitoramento, a criação de planilhas, de tempo que a pessoa fica em contato na aula, o tempo que realiza, Então, há métodos seguros para a gente avaliar, ministrar conhecimento, ministrar conteúdo e mesmo administrar tudo isso. Então, o contexto da educação depende dos esforços de todo o corpo da escola, Professores, funcionários, alunos. Então, a gente tem que ter um engajamento, E a gente tem que vencer uma resistência quase que natural à tecnologia, à questão do distanciamento. A gente deve reforçar 3 dimensões, na minha opinião. A manutenção do entusiasmo da equipe, visando o acolhimento de questões impostas pelo isolamento físico, trabalhar a questão da ansiedade, de eventual depressão, o temor pela saúde e pela vida, o desinteresse eventual pelas tarefas propostas, garantir um conhecimento minimamente necessário através dos recursos digitais, seja por leituras que podem passar da leitura teatralizada, por exemplo, em aulas de literatura, a gente pode pensar numa leitura teatralizada de um texto de Machado de Assis, por exemplo, um conto, Enfim, a reflexão sobre a qualidade das atividades pelo meio digital, E, principalmente, a gente viabilizar o contato do aluno por todos os meios. Redes sociais como Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim, instigar sempre que possível a pergunta, a dúvida, a necessidade de entender e, principalmente, trazendo uma fluência, não só em cima do conteúdo, mas na competência que se identifica para cada ramo de saber. Isso é muito importante. É importante destacar que pensar EAD é diagnosticar
o letramento digital, seja dos professores, dos pedagogos e dos alunos, e prover recursos oferecidos como o Classroom, né, para direcionar propostas, o Moodle, né? E aí a gente tem vários ambientes, a gente pode propor a aprendizagem por meio de jogos, por meio de formação de revista, né? Enfim, ensinando de uma maneira diferente, porém obtendo o mesmo resultado, que é o aprendizado. É um desafio? Sim, é um desafio. Para alguns, bastante auspicioso, concordo, mas o processo educacional, apesar de estar fragilizado por causa da pandemia, ele pode ser incentivado e pode gerar uma interação social digital e até combinar lazer e aprendizado, né? Trazendo um protagonismo da educação à distância e botar a educação à distância centralizada no aluno e não no professor, né? As aulas online, apesar de não ser exatamente EAD, elas às vezes patinam pela influência muito discursiva, né? Pode ser um momento de discursiva, depois um momento de interação, né? E veja, a gente tem que aliar teoria e prática. Então é bom a gente capitanear, né, certos enigmas, né, e trazer a necessidade do aluno interpretar, dar um tempo para ele interpretar determinada coisa, determinado texto, determinado conhecimento. Isso é enriquecedor para todos. Sei que está todo mundo muito preocupado, né? Mas é preciso o engajamento de todos, de pais, responsáveis, professores e do corpo diretivo da escola, dos colegas profissionais da educação, para que a gente consiga amalgamar o que há de melhor na prática e, enfim, traduzir o que a gente quer, a consagração da aprendizagem, o hábito de aprender, aprender a aprender e mais, principalmente o dom de sintetizar e guardar essa aprendizagem como uma tábua de salvação. Senhores, muito obrigada pela atenção e um abraço a todos.